Em um passado distante, onde o divino e o humano se entrelaçam, surge uma saga que ecoa através dos séculos. O enigma de Baal é mais do que uma história. É um convite para mergulhar nas profundezas da fé e da luta humana. Aqui, em nosso canal, revelamos os mistérios de uma era onde deuses caminhavam entre os homens e o destino de uma nação pendia por um fio de fé. Nas terras áridas de Canaã, o poder de Baal era incontestável, seduzindo os corações dos israelitas com promessas de chuva e colheitas. Mas a verdadeira fé se mantém firme, e neste vídeo desvendamos a resistência de um povo que lutou para preservar sua identidade espiritual contra a maré da idolatria. Elias, o profeta destemido, emerge como um farol de esperança, desafiando a escuridão da adoração a Baal com a luz da verdade. Sua história é um testemunho do poder da fé verdadeira, uma batalha épica entre o divino e o terreno que ressoa até hoje. Neste canal, trazemos à luz essa narrativa inspiradora, convidando você a refletir sobre a jornada de fé que cada um de nós enfrenta. Compartilhe nosso conteúdo, participe da nossa comunidade e ajude a espalhar a mensagem de fidelidade e verdade. Prepare-se para uma experiência que transcende o entretenimento, oferecendo uma janela para o passado e um espelho para nossa própria busca espiritual. O enigma de Baal é mais do que uma história. É uma jornada de descoberta, fé e a eterna luta entre luz e escuridão. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e seja parte desta aventura épica. Dê seu like, compartilhe com amigos e familiares e juntos vamos explorar os enigmas da fé que ainda ecoam em nosso mundo. Bem-vindo à nossa comunidade no YouTube, onde a verdade da história ganha vida. Baal, uma divindade cujo nome ressoa através das eras, era adorado nas terras férteis de Canaã e Fenícia. Sua influência se estendia como as raízes de uma árvore antiga, alcançando o coração de Israel e tocando até mesmo os reis que se sentavam no trono. Acabe e Acás não foram apenas monarcas. Eles se tornaram símbolos de uma era em que a linha entre a fé e a idolatria se tornou perigosamente tênue. No período dos juízes, uma época marcada pela ausência de um líder central, o culto a Baal encontrou seu caminho entre o povo de Israel. A adoração a este Deus estrangeiro não era apenas uma questão de prática religiosa. Era um reflexo das tensões culturais e políticas que fervilhavam sob a superfície da sociedade israelita. Baal, conhecido como o Senhor das chuvas e da fertilidade, prometia prosperidade em uma terra onde a vida dependia do ciclo das estações e das dádivas da natureza. Acabe, o rei de Israel, levou a adoração a Baal a um novo patamar. Influenciado por sua esposa Jezabel, uma princesa fenícia, ele construiu um templo e um altar para Baal em Samaria, a capital do Reino do Norte. Este ato não foi apenas uma afronta ao Deus de Israel. Foi uma declaração política, um sinal de aliança com outras nações e um passo em direção à assimilação cultural que ameaçava apagar a identidade única do povo israelita. Imagine-se em Samaria, a vibrante capital do Reino do Norte de Israel. Aqui, sob o reinado de Acabe, ergue-se um monumento não apenas à arquitetura, mas à influência cultural que se infiltrou no coração do povo, o Templo de Baal. Este não é apenas um edifício qualquer, é um símbolo da aliança entre Acabe e sua esposa Jezabel, a princesa fenícia, cuja devoção a Baal era tão profunda quanto as raízes de uma árvore antiga. Agora, irmãos e irmãs, caminhem comigo pelos corredores da história. Visualizem as colunas imponentes e os altares onde fumaça e incenso se misturam com as preces dos fiéis. Este templo era mais do que um local de adoração. Era um centro de poder, um lugar onde o político e o religioso se entrelaçavam indissociavelmente. E o que dizer do bosque que Acabe fez? Um lugar de mistério e ocultação, onde as práticas rituais eram escondidas aos olhos do mundo, mas conhecidas por todos.
era um elemento comum nos locais de culto cananeus, talvez um santuário de árvores frondosas ou uma criação artificial, mas sem dúvida parte integrante deste complexo religioso. Este templo, meus amigos, era uma afronta direta ao Deus de Israel, que havia proibido a idolatria e a adoração de outros deuses. Mas ali estava ele, em Samaria, desafiando os céus e moldando a identidade de um povo. O templo de Baal não era apenas um local de adoração pagã, era um desafio lançado, um teste de fé para os israelitas. Então, enquanto você se acomoda em sua casa, assistindo a este vídeo, reflita sobre o impacto que um simples edifício pode ter sobre uma nação. O templo de Baal em Samaria não é apenas uma nota de rodapé na história, é uma lição sobre o poder das crenças e como elas podem moldar ou desfazer o destino de um povo. Acás, rei de Judá, seguiu um caminho semelhante, adotando práticas que teriam sido impensáveis para seus antecessores. Ele queimou sacrifícios em nome de Baal e, num ato de horror que ainda hoje nos faz estremecer, sacrificou seus próprios filhos. Esses atos não eram apenas transgressões religiosas. Eram manifestações de uma crise espiritual que corroía o reino de dentro para fora. A história de Baal e sua adoração é uma janela para um tempo em que os deuses eram muitos e a fé era um campo de batalha. É um lembrete de que a identidade de um povo e a integridade de sua fé são tesouros que devem ser guardados com vigilância. Pois uma vez que as portas são abertas para influências estrangeiras, as fundações de uma nação podem ser abaladas até o núcleo. A narrativa de Baal, Acabe e Acás é uma tapeçaria tecida com fios de poder, política e paixão. É uma história que nos ensina sobre a complexidade da natureza humana e a facilidade com que podemos ser desviados do caminho. Mas também é uma história de esperança, pois mesmo nas sombras mais profundas da apostasia, sempre há aqueles que se mantêm firmes na luz, desafiando os deuses falsos e reafirmando seu compromisso com o que é verdadeiro e justo. Vamos mergulhar mais fundo na figura de Baal, essa divindade cananeia que se ergueu com uma posição preeminente entre os deuses da antiguidade. Filho de Dagom, Baal era o senhor das tempestades, o comandante dos céus, cuja voz ecoava nos trovões e cuja força se manifestava na chuva que fertilizava a terra. Visualizem, se puderem, Baal em toda a sua majestade, adornado com um capacete que ostenta chifres de touro. Esses chifres não são meros adornos, eles simbolizam a força bruta e a fertilidade, elementos essenciais para a sobrevivência em uma terra governada pelo ciclo das estações e pela benevolência das colheitas. Agora, imagine Baal com um clube ou uma massa em uma mão, representando o poder devastador do trovão, e na outra, uma lança adornada com folhas, símbolo do relâmpago que rasga os céus e da vegetação que brota da terra. Essas armas não são apenas ferramentas de guerra, são instrumentos de vida e morte, controlados por Baal, o Deus que decide quando a terra deve ser castigada e quando deve ser abençoada. E há mais, meus amigos. Baal também era retratado montando um touro, uma imagem poderosa que pode nos lembrar dos bezerros de ouro feitos por Arão e Jeroboão. Essas representações não são coincidência. Elas falam de uma conexão profunda com a força vital, com o poder primordial que sustenta e destrói a vida. Pensem na importância dessas imagens. Elas não são apenas ícones de uma fé antiga, são reflexos de uma realidade onde o divino e o terreno se encontram, onde o poder dos deuses é tão real quanto a terra sob nossos pés. A adoração a Baal, meus caros, não era uma prática simples de veneração. Era um complexo sistema de rituais e crenças que se entrelaçavam com os aspectos mais fundamentais da vida humana: a fertilidade, a continuidade da linhagem e a própria sobrevivência. Baal
como deus da fertilidade, era visto como o provedor de filhos, uma bênção inestimável em uma época onde a descendência era sinônimo de riqueza e segurança. Nos templos dedicados a Baal, a prostituição ritualística era uma prática comum. Homens e mulheres, em atos de devoção, entregavam-se a práticas sexuais como uma forma de culto, uma imitação simbólica da fertilidade que Baal supostamente controlava. Esses rituais eram mais do que expressões de fé. Eram tentativas de influenciar as forças da natureza, de garantir que as chuvas viessem, que as colheitas fossem abundantes e que o ciclo da vida continuasse. Mas a adoração a Baal tinha um lado ainda mais sombrio, meus amigos. Em tempos de grande desespero, quando a seca castigava a terra ou a guerra ameaçava a existência de um povo, o sacrifício humano era praticado. E não qualquer sacrifício, mas o do primogênito, o filho mais precioso, oferecido na esperança de apaziguar a ira ou ganhar o favor de Baal. Esses atos extremos refletem a profundidade do medo e da esperança que motivavam os antigos a recorrer a medidas tão drásticas. Enquanto vocês ouvem estas palavras, reflitam sobre o poder das crenças e como elas podem levar a humanidade a atos de grande amor e de terrível desespero. A história de Baal é um espelho que nos mostra não apenas o passado, mas também a natureza humana, com toda a sua complexidade e contradição. Continuaremos a explorar essas antigas práticas e crenças, desvendando os mistérios que ainda hoje nos fascinam e nos desafiam a entender melhor o nosso passado. E enquanto seguimos adiante, lembrem-se de que cada descoberta é um passo a mais na nossa jornada pelo conhecimento. No turbilhão de rituais e fervor religioso, os sacerdotes de Baal destacavam-se. Eles não eram meros líderes espirituais, eram mestres da cerimônia em um teatro de adoração caótica. Com gritos estáticos que cortavam o silêncio do deserto e a autoleção que marcava seus corpos como testemunho de sua devoção, eles buscavam a atenção de Baal. Esses ritos tumultuados eram uma expressão visceral de fé, um espetáculo de fervor e sacrifício que buscava despertar o Deus da tempestade. Mas, meus caros, enquanto essas práticas se desenrolavam, uma voz diferente ressoava nas escrituras sagradas. Deus, o Criador, advertia seu povo contra a glorificação dos deuses de Canaã. Ele chamava Israel de volta ao caminho da retidão, longe dos ídolos que prometiam muito, mas que eram incapazes de cumprir as verdadeiras necessidades do espírito. E então, no auge dessa era de idolatria, surge Elias, o profeta. Não um mero homem, mas um instrumento da vontade divina, confrontando o paganismo que havia se enraizado durante o reinado de Acabe e Jezabel. Elias não apenas falava, ele desafiava, ele provava, ele demonstrava com ações o poder do Deus vivo, em contraste com a inércia dos ídolos. E como um sinal incontestável desse poder, Deus enviou uma seca de 3 anos sobre a terra. Uma seca que falava mais alto do que qualquer rito pagão, que mostrava de forma inequívoca que a chuva, a vida, a continuidade da existência não estavam nas mãos de Baal, mas nas mãos daquele que realmente controlava os céus e a terra. A seca que assolou Israel durante o reinado de Acabe teve um impacto devastador sobre a nação. A falta de chuva por 3 anos não foi apenas uma crise ambiental, mas também uma crise espiritual e social. A terra, que dependia das chuvas para a agricultura e a sustentação do gado, tornou-se árida, e os cursos de água secaram, levando a uma fome extrema. A severidade da seca pode ser compreendida pelo desespero de Acabe, que junto com seu mordomo Obadias buscou ervas para alimentar os cavalos, um sinal claro de que até mesmo a realeza estava sentindo os efeitos da escassez. A fome era tão grave que cidades como Sarepta e Samaria foram particularmente mencionadas nas escrituras pela miséria que enfrentavam. Além do sofrimento físico, a seca representava um desafio direto à adoração de Baal, que era considerado o deus da chuva e da fertilidade.
O fracasso de Baal em fornecer chuva durante esse período foi um golpe para a fé dos que o adoravam e uma demonstração do poder do Deus de Israel, que através do profeta Elias mostrou que ele controlava os elementos da natureza e não Baal. Essa seca, portanto, não foi apenas uma calamidade natural. Foi um evento que moldou a história espiritual de Israel, levando o povo a uma encruzilhada de fé e a uma escolha entre seguir o Deus verdadeiro ou persistir na idolatria. Elias, um homem cuja vida era um testemunho do poder e da presença do Deus vivo, trazia em seu coração uma fé inabalável. Com uma oração fervorosa, ele clamou aos céus para que se fechassem, e assim foi feito. Não caiu uma gota de chuva por 3 longos anos. Mas a história não termina aqui. Quando o momento foi propício, Elias orou novamente, e os céus responderam com uma chuva generosa, que lavou a terra e renovou a esperança do povo. Durante esse tempo de seca, Elias não permaneceu à vista. Ele se escondeu vivendo em segredo, mas quando o tempo exigiu, ele se apresentou diante de Acabe. Sua aparição não foi um mero ato de coragem, foi uma declaração de que o Deus de Israel estava vivo e atuante, guiando os passos de seu servo fiel. Após 3 anos de uma terra ressequida e corações desesperados, Elias tomou a iniciativa de organizar um encontro com o rei Acabe. Não era apenas um encontro qualquer. Era o prelúdio de um dos mais dramáticos confrontos da história bíblica, onde o poder de Deus seria demonstrado de maneira incontestável diante de todo Israel. E assim, a narrativa de Elias continua, cada evento, cada oração, cada ação costurando uma obra de fé que desafia o tempo e as circunstâncias, uma fé que nos convida a olhar além do que vemos e acreditar no Deus que é sempre fiel. Na tapeçaria da história bíblica, os fios da verdade e do poder divino se entrelaçam de maneira inextricável. Jesus, em sua jornada terrena, enfrentou muitos que questionavam a origem de seus milagres. Diante das acusações dos fariseus, que atribuíam seus atos de cura a Belzebu, líder dos demônios, Jesus respondeu com sabedoria e autoridade, afirmando que suas obras eram a evidência palpável da chegada do reino de Deus. Em um ato de compaixão e poder, Jesus curou um homem que estava cego e mudo, restaurando não apenas sua visão e sua voz, mas também sua dignidade e lugar na comunidade. Os fariseus, cegos pela incredulidade, não viam nesses milagres a mão de Deus, mas a influência de forças obscuras. Jesus, contudo, rejeitou essas alegações, demonstrando que o verdadeiro poder de transformação e libertação vem do alto, do próprio Deus. Essa verdade ecoa na história de Elias, o profeta que no Monte Carmelo enfrentou os profetas de Baal em um confronto que revelou a supremacia do Senhor. Aquele dia, diante de uma nação dividida entre a adoração ao verdadeiro Deus e a idolatria, Elias mostrou que só há um Deus digno de confiança e obediência. O fogo do céu que consumiu o sacrifício no altar foi uma prova inegável de que o Senhor é Deus e não há outro. A história de Elias não termina com o fogo. Ela continua com a chuva. Após anos de seca, Elias orou, e o céu, que havia sido de bronze, abriu-se em misericórdia. A chuva que caiu sobre a terra ressequida foi mais do que água. Foi um símbolo da redenção divina, um sinal de que Deus não apenas julga, mas também restaura e renova. Cada milagre, cada sinal, cada ato de poder na narrativa bíblica nos leva de volta ao caminho da retidão, nos convida a reconhecer a soberania de Deus e a nos render à sua vontade. E assim a história continua, sempre apontando para o poder transformador de Deus, que guia seu povo através das tempestades da vida e os traz de volta à luz da verdade. Após 3 anos de uma seca implacável, a chuva finalmente caiu sobre Israel, e a reação das pessoas foi de alívio e admiração. A terra, que havia sido castigada pela seca, agora recebia a chuva como um sinal de misericórdia e redenção.
O povo, que havia sofrido com a fome e a escassez, viu naquelas gotas a promessa de uma nova vida e a confirmação do poder do Deus vivo. A Bíblia relata que, quando Elias anunciou a chegada da chuva, Ehebe foi comer e beber, e o céu rapidamente se encheu de nuvens escuras, vento e uma chuva pesada. Este evento não apenas encerrou a seca física, mas também simbolizou o fim de um período de seca espiritual, onde a idolatria havia se infiltrado no coração do povo. A chuva após a seca foi um momento decisivo para Israel. Um lembrete de que, apesar dos desvios e da adoração a falsos deuses, o Senhor ainda estava no controle e pronto para restaurar aqueles que se voltassem para Ele em arrependimento e fé. A chuva representou uma virada, um novo capítulo na história de Israel, onde o povo foi chamado a renovar sua aliança com o Deus que havia demonstrado sua fidelidade de maneira tão poderosa e tangível. A luta contra a adoração a Baal e a importância de se manter fiel ao único Deus verdadeiro são temas que ecoam através dos séculos, encontrando ressonância em nossos corações e mentes até hoje. A idolatria, um conceito antigo, continua a se manifestar em novas formas, adaptando-se às diferentes épocas e culturas. O que antes era representado por deuses de pedra e madeira, hoje pode se apresentar sob o disfarce de materialismo, poder, status, tecnologia ou até mesmo relacionamentos. A história bíblica de Elias e o confronto com os profetas de Baal, juntamente com o ensino de Jesus, não são apenas relatos do passado. Eles falam diretamente ao coração da experiência humana, desafiando-nos a examinar o que realmente valorizamos. Nos dias atuais, somos confrontados com nossas próprias versões de idolatria, que podem assumir a forma de obsessões e prioridades distorcidas. Quando permitimos que essas coisas ocupem o lugar central em nossas vidas, corremos o risco de desviar nossa adoração e propósito do Deus que nos criou. É um desafio constante discernir entre o que é temporário e o que é eterno, entre o que é superficial e o que é substancial. A mensagem é clara. Devemos estar atentos para não permitir que as coisas deste mundo substituam o lugar que só Deus deve ocupar em nossas vidas. Continuaremos a explorar esses temas, lembrando que cada escolha que fazemos reflete o que adoramos. E enquanto avançamos neste roteiro, cada passo é uma oportunidade para reafirmar nossa fidelidade ao único Deus verdadeiro, cujo amor e verdade permanecem imutáveis, não importa quão volátil o mundo ao nosso redor possa se tornar. Viver uma vida de fé não é um caminho casual, é uma jornada de escolhas intencionais e ações deliberadas que refletem nosso compromisso com Deus. Cada dia nos apresenta oportunidades para demonstrar nossa fé através de decisões que alinham nossas vidas com os princípios divinos. Não se trata apenas de evitar o mal, mas de buscar ativamente o bem, de investir em atividades que fortaleçam nosso relacionamento com Deus e que nos permitam servir aos outros. Neste mundo onde os prazeres temporários e a acumulação de bens materiais frequentemente competem por nossa atenção, é essencial que nos lembremos do que é verdadeiramente valioso. A verdadeira riqueza não se encontra no que possuímos, mas no amor que compartilhamos e no serviço que prestamos. É no dar que recebemos e é no servir que encontramos nosso maior propósito. Além disso, o envolvimento com uma comunidade de fé, seja uma igreja local ou um grupo de estudo bíblico, é vital para o crescimento espiritual. É nesses espaços de comunhão e aprendizado que somos nutridos pela palavra de Deus, onde encontramos apoio e encorajamento para enfrentar os desafios da vida. Juntos, como corpo de Cristo, somos mais fortes, capazes de suportar as tempestades e de celebrar as vitórias. E por fim, ser um testemunho no mundo é viver de maneira que a luz de Deus brilhe através de nós. Em um mundo muitas vezes marcado pela escuridão,
Nossa fé e nossas ações podem ser um farol de esperança e um reflexo do amor divino. Ao vivermos nossas vidas com integridade, compaixão e justiça, demonstramos o poder transformador de Deus e convidamos outros a descobrir a beleza e a verdade da fé que professamos. Lembremos que cada passo que damos é uma oportunidade para honrar a Deus e influenciar o mundo ao nosso redor para o bem. E enquanto avançamos, cada escolha que fazemos é uma chance de afirmar nossa fé e de viver de acordo com o chamado divino em nossas vidas. Chegamos ao fim de nossa jornada pelo passado, onde exploramos a história de Elias, a luta contra a idolatria e a importância de manter a fé no único Deus verdadeiro. Vimos como os ensinamentos bíblicos permanecem relevantes, como as escolhas diárias refletem nossa fé e como podemos ser luz em um mundo que muitas vezes parece sombrio. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor e inspirador para você. Se você gostou do conteúdo e deseja continuar explorando as riquezas da fé e da história bíblica conosco, não se esqueça de se inscrever no canal. Dê um like se você encontrou valor neste vídeo. Ative o sininho para receber notificações sobre nossos próximos vídeos. Deixe seus comentários compartilhando suas reflexões e experiências. E compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que eles também possam se beneficiar dessas verdades eternas. Juntos, continuaremos a descobrir, aprender e crescer em nossa fé. Muito obrigado por assistir e que você seja ricamente abençoado em sua jornada espiritual. Até a próxima.